Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso minicurso e hoje nós vamos falar um pouco sobre o gênero crônica. O que é a crônica então? É um texto curto que tem cunho atual, cunho pessoal daquele que o compõe e que muitas vezes dialoga com gêneros jornalísticos, gêneros do jornal. Primeiramente vamos pensar um pouco sobre o termo crônica, de onde ele veio. Esse termo veio do grego chronikos, ou seja, que significa tempo, temporalidade. Assim nós podemos dizer que a crônica é um gênero que se organiza dentro de uma trama temporal. Mas aqui no Brasil, nós temos uma particularidade. A crônica não é somente narrativa e cronológica, mas também descritiva, injuntiva, avaliativa, né? E esse termo surgiu depois do século XVIII, pois antes a crônica era um gênero textual que tinha a característica de documentar acontecimentos da sociedade. No Brasil, ela se tornou muito popular na seção dos jornais chamada folhetim, que era aberta para que os autores viessem e falassem sobre as suas obras. Segundo Maçom Moisés, existem dois tipos de crônica: a crônica poema, ou crônica poética, e a crônica conto. A crônica poema traz uma característica mais pessoal do autor, ou seja, ela fala sobre o eu, fala sobre sentimentos, observações do autor em relação a um meio, e a partir daí traz uma avaliação pessoal. A crônica conto tem essa característica mais clássica, mais cronológica. Temos alguns pontos importantes da crônica verão, que é a crônica que nós estamos retratando como objeto de estudo deste capítulo. E ela traz características como descrição do meio do sertão central do Ceará, de Quixadá e Quixaramobim, como Raquel bem fala, a quebra de estereótipos como o lugar de sofrimento e penúria, traz aspirações pessoais da autora e alguns levantamentos filosóficos como a temporalidade das coisas. Ela traz o verão não só como um período de seca, mas também um período como em qualquer outra estação, um período que começa, que termina e que é provisório, e a capacidade do homem de lidar com esse provisório. Então ela termina o texto falando: não sabe que nos calores do verão a terra dorme e os homens folgam, para depois rebentarem em flores e frutos. Então, gostaria de convidar os alunos para que lessem esta crônica verão, está na nossa apostila, com algumas considerações que nós colocamos. Também queríamos agradecer pela presença de todos aqui neste minicurso. Foi um prazer muito grande e muito aprendizado neste momento. E também queríamos dizer que se alguém quiser tirar alguma dúvida ou levantar algum questionamento, pode fazer por meio dos comentários do YouTube.